Opa, e aí, beleza? Tudo bem? Pablo Ricardo aqui na área. Vamos falar sobre One Person Business. Opa, faltou um S aqui. Toda essa questão, não sei se você está acompanhando, está vendo por aí, meio que está se tornando um pouco mais modismo falar sobre isso. Não é por ser moda que eu vou estar trazendo aqui, tá? Mas é que o que acontece? Muita gente tem aprofundado sobre o tema e tem percebido que já era essa pessoa, né? Uma pessoa só, né? De negócios que terminava se encaixando no conceito que está se popularizando graças a por exemplo, lá fora, Dan Cole, e aqui no Brasil, assim, pelo menos quem eu ouvi falando mais fortemente foi o Elton Luiz. Tem mais algumas outras pessoas que têm falado bastante e tudo mais. E aí eu resolvi falar um pouquinho sobre isso, né? Primeiro, só para deixar claro o seguinte, o conceito. Qual é o conceito de One Person Business? Que quer dizer basicamente quando um empreendedor, principalmente no digital, estamos falando mais focado para o digital, tá? Ele é sozinho e ele executa, ele toca a sua empresa. É o que acontece aqui comigo, por exemplo, em 2 metros por dois, eu toco, a minha empresa é em 2 por 2. E aí o interessante é que, imagina só, anos atrás eu tinha uma farmácia. A movimentação financeira que eu tinha na minha farmácia, em tudo, né, num espaço bem maior, bem mais burocrático, o faturamento que eu tenho hoje é cerca do dobro do que eu tinha na farmácia. Um tamanho maior, com estrutura maior, né, tinha funcionário, e aqui o funcionário sou eu. Então esse é o conceito de One Person Business. E que assim, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre quem popularizou e tudo mais, né? E o que acontece? Com o avanço da tecnologia, né, o avanço da tecnologia fez com que empreendedores como eu, como você provavelmente, não sei, começasse a automatizar alguns processos. Eu pegar minha velha caneta aqui. Alguns tem que estar ficando, né, tem que ficar segurando alguma coisa aqui. Então, alguns empreendedores no digital começaram a vir para cá e perceber que era muito interessante esse negócio, que era possível faturar, possível ter um negócio no digital, sem depender de muitas pessoas, sem precisar terceirizar tantas tarefas, né? E é isso que eu vou falar um pouquinho aqui nesta aula de hoje. Só lembrando, se você não é assinante do canal, lembra né, se inscrever no canal enquanto eu dou um golinho, enquanto eu dou um golinho de café, vai embaixo, dá o curtir, né, dá o joinha e se inscreve no canal já para poder melhorar a coisa toda por aqui e mais pessoas terem acesso a conteúdos como esse, tá? Tomado o café. O café hoje foi feito em 4 mãos, digamos. Minha esposa colocou o café, depois eu que coloquei o açúcar. Meio que deu certo, digamos assim. Enfim. Então, o primeiro conceito que nós precisamos entender é o que é One Person Business, que basicamente é isso, tá? Que é, vamos colocar aqui, seria única uma pessoa tocando o negócio sozinha, com o mais enxuto possível, com o mais enxuto possível. Uma pessoa tocando o negócio sozinha, tá? E esse é o conceito mais básico, digamos assim, tá? Esse é o conceito fundamental sobre esse tema. E aí o que acontece? Pegando primeiro essa questão de histórico, tá? Sobre histórico, vai ter uma controvérsia aqui. Ah, quem criou, quem fez isso, quem fez aquilo. Assim, eu não gosto muito de toda essa papagaiada. Ah, foi fulano que fez, não sei quem. Vai ter um monte de defensor dizendo que foi não sei quem, foi não sei que lá. Vai ter variações quanto a isso. Mas assim, um dos primeiros que de fato trouxe o conceito
um dos primeiros, ou até o primeiro mesmo, popularizar o conceito foi, não tem como negar essa questão, foi com certeza o Tim Ferriss, tá? E vou até digitar aqui o nome, que depois eu sei que alguns de vocês gostam de pesquisar mais a respeito. Então, com certeza, no livro The 4 Hour Work Week, né, que traduzindo para o português é algo como trabalhe 4 horas por semana, de Tim Ferriss. Porque assim, vamos lá. O pessoal, o pessoal que eu digo, algumas pessoas meio que tudo é exagerado. É feito aquela história lá do livro, alguma coisa do amanhecer, eu nunca lembro o nome do livro. O que fala sobre acordar cedo e aquela coisa todinha. O pessoal pega um recorte da ideia e começa eu aposto que muitos nem leram o livro, esse aí do amanhecer, né? Que acordar cedo é bom e não sei o que lá. Tem suas vantagens, tem N funções interessantes e tudo mais. Mas assim, o jeito que popularizaram essa ideia, e o pior é o jeito que alguns entenderam, é que complicou. Né? E aí terminou entrando em desuso, em descaso. É feito o conceito de coach. O coach é algo maravilhoso. É muito bom. Não é ruim. Só que o problema é que popularizou-se demais, alguns começaram a denegrir o conceito de coach, mas nos Estados Unidos ainda está firme e forte. Tá? Porque houve um trabalho bem feito. E aqui chega no Brasil, infelizmente, perde. O mesmo serve para o livro de Tim Ferriss. O livro de Tim Ferriss, deixa eu ver aqui se eu coloquei na minha pesquisa. Cadê? Eu acho que eu tenho uma data. 2007, olha quanto tempo. Então, nos primórdios da internet, então, provavelmente um dos primeiros a falar sobre esse conceito foi Tim Ferriss, tá? Nesse livro dele. E ele traz um monte de pequenas ideias ou ideias interessantes. E aí é onde vem um detalhe. O pessoal se apegou ao conceito da capa. Olha que maluco. O pessoal nem leu o livro. Ah, essa história de trabalhar 4 horas por semana é mentira, que não sei o quê. E começam com um monte de discurso. Negócio de trabalhar na praia. Pega um recorte de um trecho do que ele escreveu ou do que ele defendia, tá? Mas assim, o conceito geral do livro, eu aposto que esse pessoal não leu. Se leram, se é que entenderam. Não tô chamando de burro, tá? Tô, na verdade tô. Então, tem um monte de conceito de Tim Ferriss que, por exemplo, ele fala sobre o conceito de automação, o conceito de delegação, de você saber delegar da forma certa, a criar um negócio que demanda pouco tempo de envolvimento pessoal. E essa é a grande questão que ele vai trazendo. Lá em 2007, só olha, qual é o segredo de trabalhar poucas horas? Porque ele automatizou o processo. E ele pode até ter trazido, né, falado sobre contratação e tudo, mas o mínimo possível. Então, esses princípios inspiraram tudo que veio a surgir depois no conceito de One Person Business, tá? Que um homem, uma pessoa só, um homem não, uma mulher também, né? Enfim, mas entendeu o conceito. De uma pessoa só tocando o negócio como um todo. Então, Tim Ferriss ele teve esse papel muito importante nessa jornada, tá? E aí, assim, depois veio basicamente no mesmo período, um pouco depois, melhor dizendo, por volta de 2014, 2015, teve um outro cara que também começou a trazer, que é o Peter Levels. O Peter Levels, ele começou a usar uma ferramenta chamada Nomad List como modelo, digamos assim. Porque entenda o seguinte, ele começou a falar o seguinte, olha, é possível um único indivíduo construir um negócio digital lucrativo sem uma equipe fixa, utilizando basicamente o que? Automação e alguns serviços terceirizados. Então, Peter Levels, eu creio que deve ser assim que se fale, ou quase isso o nome do Peter Levels. Então ele começou a falar mais de negócio mesmo nesse sentido, tá? De que alguém poderia usar o freelancer, por exemplo, usar algo desse tipo
usar automações, porque já 2014, 2015 já começou a automação ser mais perceptível nas nossas vidas. Então, por exemplo, eu tenho um vídeo, foi ontem, um vídeo de ontem, tá? Deixa eu ver até qual a numeração do vídeo, eu não sei se eu deixei aqui. É o anterior, vou deixar em algum lugar aqui essa informação, só é você voltar o vídeo anterior. Eu falo, tá? Eu tá até aqui, ó. Eu falo sobre minha estrutura, tá? Então eu mostro até quanto for. Eu tô dando até um spoiler para você ver aqui. Ó. Isso eu vou falar sobre toda a minha estrutura, né? Substituindo 2 a 3 pessoas. Olha o investimento que é feito. Substituindo de 2 a 3 pessoas nos dias atuais. Então, o Peter Levels ele começou a trazer esse conceito dizendo, olha, é possível automatizar mais coisas assim, e isso aí começou todo terceirizar alguns casos, os uso de freelancers. E aí depois, mais recente, que aí muita gente conhece a partir dele, vem o Dan Cole. E aí o Dan Cole foi quem, digamos, acelerou essa ideia. Eu creio que nos últimos, provavelmente eu acho que nos últimos 3 anos, mais ou menos, algo como, pelo menos 3 anos, eu já vi vídeo dele por volta disso, né? Eu creio pode ser menos, não sei. Então, nos últimos meses, digamos assim, no Brasil chegou essa filosofia de forma mais forte. Negócio pessoal, negócio de uma pessoa só, ser altamente lucrativo, porque de fato é extremamente lucrativo, tá? Porque ele começou a documentar, a usar o YouTube muito para fazer toda a documentação. Tem vídeos que falam sobre isso, tá bom? Ele tem uma sequência de vídeos que são 11 lições relacionadas ao One Person Business. O fato é que e ele enfatiza toda essa questão de criar sistemas, de criar. Ele fala também sobre o uso de marca pessoal forte para ter um bom posicionamento. Tem algumas pessoas que dizem que não precisa ter essa marca pessoal, outros dizem que sim. Aí já é outra discussão aqui, tá? Alguns dizem que é uma vantagem competitiva ter se atrelar, né, ter a imagem pessoal junto, enfim. Mas o fato é que popularizou-se de um jeito e agora eu vou entrar, depois de ter feito toda essa introdução, entre aspas, né, deixou até de ser uma introdução, passaram-se 12 minutos, uma bela de uma introdução. E aí vem alguns conceitos aqui que são interessantes nortearmos, nós termos aqui, tá? Depois de ter visto um breve histórico. Lógico que eu vou com certeza ter citado nomes aqui, eu certeza absoluta esquecerei de alguém. Alguém vai depois vai até dizer, ah, faltou não sei quem, faltou não sei quem lá. Tudo bem, faz parte. Isso foi da pesquisa que eu fiz, tá? E que eu achei interessante. Provavelmente vão ter outras pessoas. Tem no caso do Brasil que eu já falei aqui, né, o próprio Elton Luiz. Toda vez eu esqueço, estou acompanhando recente os vídeos dele, fala sobre isso. Lá na gringa também tem um cara que sempre eu estou acompanhando. E é o pior que eu sou péssimo para nomes, eu termino esquecendo. Se eu não anotar os nomes, eu esqueço. É complicado. Enfim, tem mais recentemente o próprio Sam Altman da OpenAI, que está falando muito sobre isso agora, né? Enfim, mas está falando agora, né? Que está virando moda. Então, existem alguns vou colocar aqui, elementos fundamentais do One Person Business. Quais são esses elementos fundamentais? Número 1, automação e delegação. Vamos lá. Automação e delegação. Então, são princípios básicos que nós precisamos ter muito bem alicerçado. Assim, ontem eu falei um pouquinho mais sobre isso. Existem diversas automações hoje. Se você pegar Eduz, Hotmart, Kiwify, qualquer uma dessas ferramentas que te ajudam no processo de venda, ela já é um caso típico de automação que resolve um problema seríssimo. Seria uma pessoa só para cuidar disso e não precisa. No mínimo uma pessoa. No mínimo uma pessoa. Imagina só, alguém já tem uma outra automação, digamos assim, que é ter uma página de vendas, né?
é aquilo, assim, porque vai começando, com o avanço da tecnologia, algumas pequenas automações, facilidades do nosso dia a dia, meio que vai deixando de ser quase que uma automação, de tão óbvio que é. Né? Então, por exemplo, tem uma página de vendas. Primeiro começa com um anúncio, digamos que você use tráfego pago. Existe toda uma automação, um processo lá para mostrar o teu anúncio para determinadas pessoas certas. Então já é um avanço, já é um algoritmo extremamente inteligente. Existe a página de vendas que tem lá uma certa organização que alguém vai clicar e vai para o checkout, e o checkout vai digitar os dados, que é o checkout é da QIFI, da Eduz, da Hotmart, enfim, e outras empresas que existem no mercado. Green. Então, isso já é uma automação, porque na hora que o cliente compra, olha, fiz o pagamento, anos atrás, uau, que maravilha. Hoje é normal, né? O cliente compra, chega imediatamente uma mensagem no e-mail dele e que eu posso ter acesso. Isso já é uma automação padrão. Tem até pessoas que. Tem até plataformas dessas que chega até já. Tem como você automatizar um pouco o WhatsApp, né? No meu caso, eu uso uma automação própria para dar boas-vindas para o aluno. Mas enfim, então a automação ela meio que vai se tornando nativa, uma coisa padrão. E aí eu tenho diversas automações que aceleram todo esse meu processo. Até eu comentei ontem, então, por exemplo, às vezes eu passava 2, 3 horas por dia, ou até mais, tendo que fazer o controle de vendas. Porque, por exemplo, como eu rodo muito. Rodava, eu tenho rodado pouco, né? Mas anos atrás rodava muito low ticket. Então imagina só, num dia fazer 100 vendas. Só que como existe um problema já há um certo tempo do iOS com a meta, os dados das pessoas, então não informa exatamente a origem da venda. Não tem como muito bem você saber. Tem uma série de empecilhos. Então, a única forma de você saber é criando uma automação com o TM, então tem, enfim, toda uma parada mais técnica que em uma outra aula eu posso falar sobre isso, tá? Pode ser até um mini curso. E o que é que acontece? Resumindo, então eu crio uma automação que ganha tempo. Então, no lugar de eu ter que fazer todo esse processo, alguém chega simplesmente, alguém, ó, a ferramenta simplesmente envia para minha planilha no Excel, né, no Google Sheets, e então eu fico sabendo a ordem. No Google Sheets eu passei algumas horas montando minha planilha e agora eu não gasto mais tempo porque eu já montei a estratégia, está toda lá. E aí eu sei quem vendeu, quem não vendeu, qual é o custo, todos os detalhes que lá na plataforma do Meta, né, no gerenciador de anúncios, não tem como porque a marcação não é 100%. Na minha planilha, no meu sistema é. Isso já faço já há anos. Agora é que está se popularizando algumas ferramentas. Eu já faço isso há muito tempo. Então, automação, delegação, já cheguei a contratar algumas pessoas, é meio que freelancer, para resolver alguns desses tipos de atendimento, quando eu estava atendendo muita gente, então também, hoje não preciso, né, disso. Enfim, então é extremamente importante o uso da automação e, se for o caso, a delegação de algumas pessoas, né, vai funcionar muito bem. Outra questão muito interessante tem a ver com marca pessoal e posicionamento. Essa parte aqui, ela é ligeiramente subjetiva, você vai entender. Em que parte é que eu considero subjetiva? Quando eu falo marca pessoal e posicionamento, estou falando de construir uma identidade. E uma das formas mais eficientes de se construir uma identidade, de saber quem você é e falar aquilo e as pessoas saberem quem é você, é na produção de conteúdo. Não tem o que fazer. Quando você começa a produzir o conteúdo, eu falei isso ontem para um mentorado, ontem à noite. Eu montei com ele o plano de 3 semanas, mais ou menos, das ações que ele teria que fazer nas próximas 3 semanas. Quase um mês. E eu comentei com ele, eu disse, olha, você está com muita ideia na cabeça e o melhor caminho de fazer isso é você produzir conteúdo. Então eu sugeri que ele fizesse uma semana produzindo conteúdo, que no caso dele não está totalmente alicerçado o processo, que é um dos P's, um dos 4 P's que eu ensino, né, que é problema, pessoa, problema, processo e produto. E aí já queria criar o produto, eu já tenho um produto aqui, calma, peraí, quem é a pessoa? Não sei, vamos definir direito. Que problema essas pessoas têm?
Como é o processo? Aí na parte do processo ele ficou confuso, não soube explicar, não soube simplificar. Eu meio que simplifiquei para ele, olha, eu simplifiquei para você, mas você é especialista, então se organiza. Resumindo, ele vai estar executando, vai começar a executar, na realidade começou já, durante uma semana produzindo conteúdo, e ele naturalmente fez o que eu comentei com ele, ele naturalmente ele vai perceber aquele conteúdo que ele se identifica mais, aquele conteúdo que as pessoas que já seguem ele vão curtir mais, tá? E aí há uma sinergia, um controle energético fantástico quanto a isso, porque tem meio que indiretamente, né, ou diretamente, o conteúdo que você gosta mais tem uma tendência também de atrair as pessoas certas, tem toda uma conexão. Enfim. E aí eu disse, olha, na segunda semana aí que nós vamos pensar na construção do teu produto, da tua oferta, porque também não pode passar muito tempo sem ter algum produto, mas não é só chegar e criar o produto. Vamos construir essa jornada. Então eu fui e montei a jornada para ele, tá? Isso é na mentoria Nexus, é a mentoria que eu tenho em grupo. Eu também tenho uma versão consultoria, que são dois encontros, é mais rápido, papum, né? São dois encontros. Eu monto toda a estratégia junto com a pessoa, no formato consultoria, né? E depois eu tenho um segundo encontro em até 15 dias. Em uma semana ou 15 dias eu vejo feedback e pronto. Tchau. Já na mentoria, na versão Nexus, né, sem ser consultoria, mas na mentoria, aí tem esse encontro, que a gente monta toda a estratégia, tudo. E aí depois, durante 6 meses, toda semana em grupo, nós temos encontros, né, encontros semanais, toda semana. Tem um grupo de WhatsApp, ou seja, é mentoria mesmo. Então, tem esses dois formatos. Inclusive o link está aqui na bio. Mas o fato é que esse é um passo extremamente importante. E aí você vai construir naturalmente o teu posicionamento. Você aos poucos vai construir o teu conceito de marca pessoal. E é inclusive algo que Dan Cole fala muito sobre isso. Né? E você começa, à medida que você começa a ser mais coerente naquilo que fala, começa a trazer potenciais clientes alinhados com os teus valores, com os valores que você tem como empreendedor, tá? Então é top demais essa questão aqui. Isso vem naturalmente, não vem, né? Você pode até montar um mais ou menos, mas vai ser um mais ou menos, que foi o que eu fiz com alunos. Olha, vamos montar um mais ou menos aqui, porque nós temos que partir de algum lugar. E aí ele vai produzir conteúdo e aí assim, de fato vai mudar. Depois vem escalabilidade e flexibilidade. Também pegando o conceito agora de Tim Ferriss, e não é apenas o lucro, o objetivo não é lucro, mas também a liberdade de operar remotamente, tá? E ter o controle total da vida, do negócio e da vida. Então, resumindo, é o seguinte: a busca da escalabilidade sempre vai ser essa. Minha meta é R$ 10.000. É ter no bolso. Primeiro, esquece essa história de faturamento, tá? Faturamento é ego. Eu aprendi da pior forma possível. Eu acho que eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso. Se eu tiver, pode ser mais antigo, eu vou repetir em breve, eu trago de novo. O conceito de faturamento é ego. Então, digamos que você tem como objetivo 10.000 no bolso. E aí você passa, sei lá, 10 horas trabalhando todos os dias, quase que de domingo a domingo, para bater a meta dos R$ 10.000. Qual é o conceito que Tim Ferriss ele traz? E que é super interessante. O conceito da escalabilidade, principalmente com o tempo. Espera aí, que atividade eu posso fazer para reduzir minhas horas? Então, por exemplo, no meu caso, eu passava de 2 a 3 horas tendo que preencher planilha de forma manual, por conta do problema do controle. Eu não sabia a origem da venda. Ninguém sabe direito até hoje. Está começando a melhorar agora usando uns artifícios, mas não vem ao caso agora, né, para essa aula. Mas o fato é que, então eu criei uma automação, eu paguei por um curso, passei uma semana sofrendo e tem o quê? 2 anos, 1 ano e meio que eu criei essa automação e parei de, entre aspas, sofrer. Então eu comecei a economizar. Então eu continuei ganhando o mesmo tanto, só que eu reduzi 2 a 3 horas do meu trabalho, porque agora eu consegui resolver um determinado problema específico.
tá? Digamos que você receba muitos leads e os leads sempre chegam com as mesmas perguntas com uma conversa muito inicial. Então você pode criar um chatbot que vai responder, que vai separar essas dúvidas bem comuns, muito básicas, fazer uma pré-qualificação e depois você é que vai atender de fato. Isso vai ganhar o quê? Vai ganhar tempo, vai ganhar agilidade no processo. Então, isso é o conceito de escalabilidade, principalmente pensando no lucro, pensando no uso de ferramentas, né, que eu já falei aqui dos três, Peter Levels, Dan Cole fala sobre isso, Tim Ferriss também, no uso de automação. Então, perceba que é um conceito extremamente importante. A busca é, eu quero os 10 mil e eu vou reduzindo cada vez mais. Então, por exemplo, o que é que eu tenho feito? Eu estava num ritmo maluco, então eu comecei a reduzir algumas coisas e mudar o conceito. Não, peraí, eu vou gastar energia produzindo conteúdo porque é algo para o futuro, algo duradouro, algo perene, e não só por um determinado período, tá? Então eu comecei efêmero, estava tentando procurar o termo efêmero. E o fato é que esse vai ser o objetivo, tá? De você conquistar em busca exatamente disso. A redução do seu tempo, e aí é isso que Tim Ferriss fala. E aí o pessoal vai desvirtuou, já vai falar de 4 horas de trabalho por semana é mentira, não sei o quê. É possível, mas aí você vai precisar sempre estar fazendo isso, otimizando aos poucos o processo, tá? Então, por exemplo, eu estava até um tempo desse com uma automação que era o ManyChat. Eu vi agora aqui pelo celular que alguém conversou comigo, né? Foi acionado aqui que eu postei um story, enfim. Eu poderia ter uma automação que faria uma pré-qualificação, mas nesse caso aí eu prefiro conversar mesmo desde o zero com a pessoa. Mas se eu tivesse um volume grande, eu teria que tomar uma decisão que seria ou ter uma automação ou contratar um freelancer, tá? Trocar as horas. Então, no lugar de eu passar 2 horas por dia, 1 hora, 2 horas por dia, ó, alguém acabou de responder de novo. No lugar de eu passar 1 hora, 2 horas por dia só fazendo a pré-qualificação, como a minha hora é muito importante e é interessante, né, gastar com coisas interessantes, eu poderia simplesmente ou criar uma automação para isso, ou contratar um freelancer para resolver essa questão minha, tá? Então, quando eu digo o negócio de uma pessoa só é o mínimo possível, foca muito nessa questão do mínimo possível. E até respondendo o conceito One Person Business é só uma modinha, então eu até esqueci de responder isso no começo do vídeo, né? Eu e meus esquecimentos. Não, não é só uma modinha, veio para ficar já há muitos anos, tá? E aí, alguns estão usando como modinha, né? Mas enfim. Então, escalabilidade. Que na realidade aqui eu ia colocar a escalabilidade com baixa estrutura. Ah, o 4 é que eu estou vendo a minha anotação aqui. Foco na liberdade e flexibilidade. Eu misturei os termos, mas enfim. E aí exatamente essa questão de escalabilidade, de foco na liberdade, né? E aí existe uma possibilidade, até pegando, misturando aqui o conceito de escalabilidade, foco, liberdade e tudo, para se conquistar isso, vamos imaginar o seguinte, um exemplo bem simples. Eu amanhã, por exemplo, vou gravar uma masterclass, tá? Alguns alunos vinham pedindo, olha, como é que faz isso nessa ferramenta? É um pouco sazonal, porque eu não sei até quanto tempo essa ferramenta vai deixar gratuito o que eu vou ensinar lá, que é a criação da página, tudo. Mandar e-mail, é captação de leads, né? Ou para eventos, coisas do tipo. E de forma gratuita, só com ferramentas gratuitas. E eu vou mostrar amanhã. Então eu vou ter o trabalho, digamos assim, de preparar a aula, que não foi bem preparar a aula. Eu fiz, né? Eu fui a experiência, testei durante umas 2, 3 horas para criar, entender o conceito da ferramenta. Quando for amanhã, eu vou já resumir. Então, eu passei 3, 4 horas, digamos, ao todo, mexendo na ferramenta. E aí, eu vou entregar ao longo de 1 hora e meia, né, ao todo, 1 hora de conteúdo com mais 30 minutos de tira dúvidas. Então, vamos dizer que eu usei 4 horas para aprender, com mais 1 hora e meia, 5 horas e meia
investindo nesse meu tempo com mais 30 minutos, vou colocar mais uma hora, vamos colocar. Então, 4, 5 e meio, 6 horas e meia, eu vou arredondar para 7 horas ao todo. O que é essa hora e meia a mais que eu estou colocando? Criação de página de vendas depois. O que é que eu vou fazer? Amanhã vai ser ao vivo, eu vendi sem página de vendas, sem nada, só fiz criar o checkout e coloquei, liberei para algumas pessoas comprarem. E depois eu vou fazer o quê? Ah, deu certo, gostei da ideia, o que é que eu vou vender? Vou vender a gravação. Então isso é o conceito de escalabilidade com baixa estrutura. Fiz um teste, funcionou, deu certo, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou buscar escala. Buscar escala como? Usar tráfego agora para poder criar uma página de vendas, criar algumas automações para poder dar as boas-vindas para o pessoal, criar uma sequência de e-mail para depois enviar alguns e-mails para essas pessoas, depois elas entrarem no fluxo principal de e-mail meu, entendeu? Então, isso é a junção de escalabilidade com baixa estrutura, foco na liberdade e flexibilidade, que aí vai reduzindo tudo isso, é uma coisa. Então, eu vou gastar esse tempo, mas depois eu não vou precisar de tanto tempo para poder vender. Então, tem um pico de tempo para resolver o problema, para entender e resolver o problema, resolvi, automatizo e aí foco na liberdade e flexibilidade, que é isso que eu comentei aqui. Então, uma coisa vai levando a outra, e isso vai ser sempre o objetivo. Eu vou chegar aos finalmente aqui para essa aula não ficar gigante. Cadê? Deixa eu ver quanto tempo tá. 31 minutos. Esse é o de menos. E aí, para a gente encerrar aqui e chegar na parte final, nessa questão concluindo, né? Para concluir, de fato, o One Person Business representa hoje uma nova abordagem, porque está se popularizando tudo. À medida que a tecnologia vai se popularizando, o uso da inteligência artificial, o uso de ferramentas como o N8N vai ficando mais popular, o uso do Make, que é uma outra ferramenta muito top para automatizar um monte de coisa. Estou pensando, inclusive, em trazer algumas aulas específicas para quem for produtor com o Make, porque o Make, entre o N8N e o Make é mais simples você manusear, tá? Não precisa instalar nada, você tem uma versão gratuita, enfim, é mais fácil, vamos ser bem sincero. O N8N, ele é um canivete suíço, ele é completaço. Só que é mais chatinho para poder instalar, você precisa fazer um investimento inicial que não é alto, mas precisa investir o seu tempo para instalar as coisas, entender de VPS, tem uma, né? E o Make não, você vai pagar, você vai ser gratuito e depois se você quiser pagar para ter mais acesso a atividades, é R$ 50 por mês. Enfim, isso é um papo para outra história. Mas o fato é que a popularização de ferramentas como o Make, o próprio N8N, da inteligência artificial, está fazendo com que tudo ganhe um ritmo bem maior, tá? Assim, no sentido de crescimento e a não dependência de muitas pessoas no teu negócio, que é a grande questão que eu estou trazendo aqui do One Person Business. E aí, se eu pudesse dizer, veio para ficar, Pablo? Sim, eu posso dizer que esse termo não é uma moda, como eu falei, já veio um certo tempo, veio para ficar definitivamente, tá? Veio para ficar o conceito do One Person Business de fato. E é isso, tá? Se você gostou, né, dá o famoso joinha aqui. Comenta, inclusive, se você quiser comentar um pouco, até sobre isso, se você já ouviu de outras pessoas, né, o conceito de One Person Business, e até eu peço desculpas desde já de alguns brasileiros que eu sei que falam, eu até esqueci o nome de dois, como eu comentei, que eu acompanho, né, que falam sobre isso. Enfim, faz parte. Eu e minha mente, eu devia ter anotado antes, não anotei. Faz parte do jogo. Mas é isso. Valeu, grande abraço. Fui.